Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar a Sra. Ministra, a Dra. Maria do Rosário Palma Ramalho e o Sr. Secretário de Estado, Dr. Adriano Rafael Moreira. Da parte do grupo parlamentar do PSD, importa começar por fazer uma introdução para que fique bem registado que o Partido Chega apresenta este requerimento com preocupações sobre a lei da greve, sobre a garantia dos serviços mínimos, bem antes do anteprojeto ser entregue na Comissão Permanente de Concertação Social. E nesse sentido, importa também referir, e percebeu-se pelas palavras da senhora deputada Felicidade Vital, que este requerimento emerge das declarações que o Sr. Primeiro-Ministro proferiu relativamente à preocupação que o país tem que ter quando há greves que podem colocar em causa a satisfação das necessidades básicas e vitais dos portugueses. E, nesse sentido, era preciso rever esta matéria. Aliás, como já tenho referido, o próprio Sr. Ministro, na altura, Pedro Nuno Santos, também se tinha deparado perante uma situação semelhante e também tinha o próprio referido desta necessidade de se revisitar o tema. E, portanto, nós, de nossa parte, também gostávamos de deixar claro ao Chega. O Chega tem feito muito isto nos últimos dias, uma espécie de birra parlamentar, porque fica incomodado com as propostas que o Governo tem, que neste caso ainda não é uma proposta de lei, é um anteprojeto que ainda não chegou ao Parlamento, mas o Chega parece que está sempre numa tentativa, em esforço de baralhar todo o jogo democrático que aconteceu até agora e que é um puro respeito e um verdadeiro respeito pelos parceiros sociais que estão na concertação social. E por isso, senhora deputada Felicidade Vital, com tranquilidade, o momento do Chega irá chegar, a discussão irá naturalmente iniciar-se quando a proposta de lei chegar ao Parlamento, quando se abrir a discussão na especialidade, onde a senhora deputada Felicidade Vital, pelo Partido Chega, vai ter a oportunidade de chamar todas as entidades que quer ouvir para, naturalmente, vir a melhorar a proposta. E, portanto, sobre o processo legislativo, tranquilizar o Chega, como partido também mais recente da democracia, que, eventualmente, não há aqui nenhum risco de se baralhar o jogo democrático. Depois dizer que para o grupo parlamentar do PSD, naturalmente que o direito à greve é um direito constitucionalmente acautelado, neste aspecto intocável, mas que não é absoluto e que tem que ser compatibilizado com outros direitos, como o direito à saúde, o direito à mobilidade e à segurança, que tem que ser acautelado. E por isso, e muito bem, o Governo tem no anteprojeto, que está a ser, portanto, negociado com os parceiros sociais, esta abrangência para áreas como o abastecimento alimentar, o serviço de cuidado a crianças, idosos, pessoas com deficiência e doentes, segurança privada de bens e equipamentos sociais. E, portanto, de nossa parte, elogiamos a ambição do Governo de nos acautelar estes aspectos e de ter a vontade de tornar a sociedade mais coesa, mais funcional e mais protegida, sem naturalmente ferir aquilo que é o direito à greve e a luta dos trabalhadores, como referi, constitucionalmente previsto. Sra. Ministra, há outra pergunta que sempre nos fazem, que é: mas viemos há 2 anos de fazer ou de aprovar a agenda do trabalho digno e agora passaram 2 anos e estamos outra vez a mexer na legislação laboral. Pois é, eu arrisco-me a dizer, e sem qualquer receio, de que na altura, quando emergiu a proposta de lei da agenda do trabalho digno, se o rosto do Ministério, do Governo,
fosse o rosto da senhora Ministra com extrema sensibilidade social, com uma capacidade técnica e jurídica reconhecida no país, provavelmente hoje teríamos um caminho mais curto para fazer naquilo que é a legislação laboral. E, portanto, estou certa de que esta minha afirmação será dificilmente contrariada. E, Sr. Deputado, é verdade, não sei se está de acordo comigo, certamente estará, porque sabe, na altura, há 2 anos atrás, quando o governo do Partido Socialista mexeu na legislação laboral através de uma proposta de lei, não havia só a emergência do teletrabalho que não estava devidamente acautelado em termos legislativos. Não havia só a emergência que decorre do Covid, das plataformas digitais. Já existia uma série de circunstâncias que hoje nós temos em mãos, por exemplo, e que se nota que a realidade laboral está completamente diferente daquela que era há uma década ou há meia dúzia de anos atrás, que é, por exemplo, a situação do pleno emprego. Nós não estamos numa fase de desemprego, estamos numa fase de pleno emprego, em que os recursos humanos, o capital humano, a mão de obra, escasseia nas empresas. As empresas não têm recursos humanos suficientes, nem mão de obra suficiente para fazer face ao volume de trabalho e às exigências da economia. Já há 2 anos estávamos na fase de pleno emprego. Já há 2 anos se pedia mais competitividade e mais rendimento para empresas e para trabalhadores. Já há 2 anos também, os sindicatos também pediam mais consideração, mais importância, mais relevância. A contratação coletiva, o mesmo. Já há 2 anos, também, Senhora Ministra, o país já pedia mais conciliação dos pais e das mães do seu trabalho com a família. Já há 2 anos havia esta realidade. Já há 2 anos se pedia mais garantias ou melhores direitos e melhores garantias para os trabalhadores. E, portanto, nesta lógica de também uma melhor legislação para a parentalidade, e esse é um cunho extremamente importante desse anteprojeto, uma legislação melhor para a parentalidade e para as famílias, sim, Senhora Deputada, eu não sei quem é que disse melhor, mas foi da Iniciativa Liberal. Sabe, Senhora Deputada, se na altura que surgiram as notícias sobre essa polémica em torno da amamentação, se os senhores deputados tivessem lido o anteprojeto, tinham percebido que o anteprojeto era muito, mas muito mais do que a expressão que a senhora Ministra unicamente se referiu na comunicação social. E, portanto, isto importa muito rigor e muito estudo e muito trabalho de todos os grupos parlamentares. É verdade, é verdade. E nesse sentido, Sr. Presidente, eu vou terminar não com uma pergunta concretamente à Senhora Ministra, mas um desafio, Senhora Ministra, é que o documento que vier a chegar aqui ao Parlamento, portanto a proposta de lei do Trabalho 21, seja uma proposta o máximo consensualizada na concertação social. Porque de nossa parte, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, com esse mesmo afinco, com esse mesmo diálogo, nós iremos trabalhar essa proposta com cada um dos grupos parlamentares. Com cada um dos grupos parlamentares, para que daqui saia uma proposta com que todos se identifiquem, porque a legislação laboral não se muda todos os anos, nem todos os meses. Muito obrigada.